eu declaro em nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria que você desse um aplauso ao Senhor pela vida do pastor Léo. Vai que o milagre acontece, né? Graça e paz, queridos. Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe sua casa. Que satisfação, mais uma vez, estarmos juntos para adorarmos e glorificarmos a Deus. E a certeza que eu tenho é que Deus ele vai falar conosco. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Daniel, pela vida do pastor aquele. Você não contou o episódio do Bob, né? Quase que eu morri. Mas Deus teve misericórdia de mim, me deu livramento. Que Deus abençoe pastor Daniel, pastora Keila, Lucas, Maria Eduarda, toda a igreja, pelo carinho que vocês têm para com a minha vida, um carinho sensacional, não tenho palavras para descrever. Lucas capítulo 13, versículo 6, aos irmãos que estão assistindo pela internet, eu recebi mensagem, amigos meus lá de Fortaleza, pastor Alan, Deus te abençoe, em nome de Jesus, os demais irmãos que eu mandei aqui para assistirem, Deus abençoe a todos. O Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo de número 6. Nós vamos ler 3 versículos, o 6, o 7 e o 8. A Bíblia diz assim no Evangelho de Lucas 13, 6. E Jesus dizia essa parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achou. E disse ele ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Eu vou cortá-la, porque ela está ocupando espaço na terra inutilmente. E respondeu o vinhateiro e disse: Senhor, deixa passar mais um ano, ou seja, deixa passar esse ano, até que eu a escave e a esterque. Novamente o verso 8. E respondeu o vinhateiro e disse: Senhor, deixa passar mais um ano, até que eu a escave e a esterque ou a adube. Olhe para mim, a partir de agora, me preste a sua atenção, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Essa série de campanha, essa série de cultos, uma vida com propósito, é algo muito interessante, porque todas as vezes que nós falamos de propósito, a maioria das vezes que vem na nossa cabeça propósito, mas nós não paramos para analisar o processo. Antes de todo o propósito ser cumprido, há um processo. Antes de você viver um propósito, existe um processo que você precisa passar por esse processo. E para entendermos o processo, precisamos entender quem é aquele que passa conosco pelo processo. Haja visto que aquele que passa conosco pelo processo, no meio do processo, ele nos ensina várias lições. Lições que aprendemos com o processo, para vivermos uma vida de propósito. Esse que caminha conosco no processo é o próprio Deus. Haja visto que Ele é aquele que determina o caminho para a sua vida, em meio a um processo, para você viver um propósito. Uma vida de propósitos, ou uma vida de propósito, é uma vida que está no centro da vontade de Deus. E quando nós entendemos que esse centro, ou essa vontade é boa, perfeita e agradável, nós vivemos aquilo que Deus tem. E nós entendemos que as histórias, diga-se de passagem, histórias de Deus, estão baseadas num propósito e num processo. E quando falamos de história, ninguém a mais que Jesus contou mais histórias proféticas. O homem que trouxe mais histórias para a nossa vida com um propósito é Jesus. Não houve ninguém que contou mais histórias com propósitos do que Jesus. Histórias essas, descritas nos evangelhos como parábolas. Ninguém contou mais histórias com propósito assim do que Jesus. Quando nós pegamos os evangelhos, nós encontramos 42 parábolas que Jesus pregou,
ao longo de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ao longo dessas 42 parábolas, todas elas Jesus definiu um propósito. Todas elas Jesus definiu um alvo para a vida daqueles e daquelas que decidem viver uma vida com Ele. Mas o livro que mais traz essas parábolas é o evangelho que lemos aqui nessa noite, o evangelho segundo Lucas. Das 42 parábolas que Jesus falou, cerca de 29 estão descritas no evangelho de Lucas. Em nenhum outro livro você vai encontrar tantas parábolas da vida de Jesus quanto o evangelho de Lucas. Diferentemente de Mateus, Marcos e também João, Lucas é o único escritor da nova aliança que não foi um judeu. Lucas foi um médico e também um grego. Há quem diga que se converte quando Paulo pregava Atos capítulo 20, uma mensagem de 12 horas seguidas. O certo é que ele traz detalhes da vida de Jesus que você não vai encontrar em outros evangelhos. Ele fala, por exemplo, da infância de Jesus, da sua iniciação ao judaísmo com 12 anos no templo. Ele fala do batismo às beiras do Jordão. E como se trata de um evangelho por parábolas, em nenhum outro você vai encontrar parábolas de tantas coisas profundas de propósito quanto Lucas. Como por exemplo, a parábola do bom samaritano, só no capítulo 10. A parábola do filho pródigo, só no capítulo 15. A parábola das 10 moedas e também das 100 ovelhas, só no capítulo 15. A parábola do mordomo infiel, o capítulo 18. A parábola do juiz mau, o capítulo 17. A parábola do publicano e do fariseu, no capítulo 16. A parábola do credor incompassivo. A parábola das minas, a parábola dos assentos e dos convidados, nós só encontramos no evangelho de Lucas. E dentre essas parábolas e histórias, uma me chamou muito a atenção alguns dias atrás, essa do verso 6, em que Jesus vai dizer uma parábola assim: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Jesus está dizendo de um homem que tinha uma plantação de uvas, e no meio de uma plantação que era toda igual, havia uma planta diferente, havia uma figueira. Observe o texto: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, ou seja, no meio de tudo aquilo que era igual, havia algo diferente. No meio de tudo aquilo que era igual, naquela flora exuberante, havia algo diferente. O que? Uma figueira. Uma figueira plantada no meio de uvas. E Jesus vai dizendo que o dono desta plantação veio procurar fruto nesta figueira. Ao contrário dele procurar fruto nas uvas, nas parreiras, que era só ele olhar para cima e estender a mão, porque as uvas estão nas parreiras, ele decide olhar para baixo e procurar fruto em uma figueira que estava no chão. Aqui eu aprendo duas verdades. A primeira: tudo que Deus faz é bom. A segunda: tem hora que Deus te coloca para ser diferente num local onde todo mundo é igual. Porque geralmente aquilo que é diferente chama atenção. Geralmente aquilo que é diferente gera curiosidade. Geralmente aquilo que é diferente não vai pensar como as outras pessoas que são todas iguais. E geralmente aquilo que é diferente alguém quer cortar e quer tirar porque é diferente. E aquele dono da plantação disse ao vinhateiro: quem era o vinhateiro? O responsável para cuidar da vinha, o responsável para cuidar da plantação. Ele disse: eu venho há 3 anos procurar fruto nessa figueira e não acho. Eu vou cortar, porque essa figueira ocupa espaço, eu preciso de cortar. Entenda, tem hora que não é que você não está dando fruto, que é o diabo, que é demônio, que é isso e que é aquilo. Tem hora que você não está gerando fruto, porque Deus vai passar você por um processo, para que você viva uma vida de propósito com Deus. Tem hora que o processo que Deus vai te passar, no período em que Deus vai te passar, você não vai gerar fruto. Só que nessa hora que Deus vai passar com você pelo processo, para você viver uma vida de propósito, vão levantar para te cortar,
vão querer te boicotar, vão querer te assassinar, vão querer te arrancar, vão querer tirar você de onde você está, simplesmente porque você decidiu ser diferente no meio de todos que são iguais. Pastor, como uma figueira no meio de uvas. Você precisa de entender que o processo vai gerar uma vida de propósito. Só que no meio do processo, tem gente que não vai entender o processo que você está passando, e você não vai dar fruto no período do processo. Vão querer te cortar. A epígrafe das Bíblias está a parábola da figueira estéril. Mas essa figueira aqui, ela não é estéril. Eu vou provar dentro da Bíblia que ela não é uma figueira estéril. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 19, verso 23. Levítico capítulo 19, versículo 23. Olha o que o texto bíblico vai dizer. Esse capítulo é um capítulo que fala de posses, de terras. Quando alguém tomava conta de uma terra, alguém vivia uma terra. Olha o que o texto vai dizer. Levítico capítulo 19, versículo 23. Olha o que está escrito aqui, olhe aqui comigo. E quando tiverdes entrado na terra, e plantares toda a espécie, de árvore, ou toda a árvore de se comer, ou seja, está incluindo a figueira, porque a figueira, ela é uma árvore, vos será incircunciso o seu fruto por 3 anos, vos será incircunciso, e dele não comerás. Deixa que o texto não tira. Durante 3 anos, quando você tomava posse de uma terra, os 3 primeiros anos, qualquer tipo de planta não produzia, ou seja, era o período em que a planta estava passando por um processo, principalmente a figueira. A figueira nos 3 primeiros anos ela não vai produzir, nos 3 primeiros anos ela não produz, nos 3 primeiros anos apenas a sua raiz desce para dentro da terra, ou seja, aquele moço chegou na plantação no período do processo da figueira. Não que a figueira era estéril, mas a figueira estava passando por um processo. Tem hora que vão chegar, na hora que Deus está passando você por um processo, e vão dizer, ele não está dando fruto, ela não está dando fruto, vamos cortar, vamos tirar ele de cena. Só que o texto vai dizer no verso 24, coloca o verso 24 para mim, do capítulo 19, olha o que diz Levítico 19, verso 24, eu estou sentindo Deus aqui. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo para dar louvores a Deus. Olha o que o texto está dizendo, preste atenção. Durante os 3 primeiros anos a figueira não deu fruto. Aí alguém dizia, vou cortar. Só que o vinhateiro, aquele que cuida da plantação, disse assim, senhor, peraí, espera chegar o 4º ano, porque esses 3 primeiros anos é o ano do processo. Só que quando o 4º ano chegar, a figueira vai dar fruto, porque sobreviveu ao processo. Levante a sua mão que eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, tu vai sobreviver ao processo, para você viver uma vida de propósito. Eu estou sentindo Deus aqui. Levante a sua mão para o céu, o mais alto que você puder. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite que está passando por um processo. Só que Deus está dizendo, esse processo vai passar e você vai produzir o que Deus tem para a tua vida. Esse processo vai passar, essa guerra vai passar, e tu vai viver o que Deus tem. Os 3 primeiros anos, a figueira não produzia, pastor Daniel. Não era porque ela estava em pecado, não. Era porque Deus estava dizendo, deixa passar 3. Por quê? 3 é a metade de um período de 7 anos. Agora eu vou ser profético para a sua vida. O que nós vivemos nos últimos 3 anos? Tu não pegou? O que nós vivemos nos últimos 3 anos? Pandemia. 2020, 2019, 2020, 2021. Pandemia. Os 3 últimos anos nós não produzimos como nós estávamos acostumados a produzir. Só que tem um detalhe, 2022 é o 4º ano.
2022 é o 4º ano de um processo. Vou dizer para você pegar, essa guerra vai passar. 2022 é o ano que Deus está dizendo, tu vai produzir o que Deus tem na tua vida. Tu vai produzir, o processo vai passar, e tu vai produzir, viver o que Deus tem. Só que no processo, para você viver uma vida de propósito, no período do processo vão querer te cortar, vão querer te matar, vão querer te assassinar. Só que o vinhateiro vai dizer, deixar passar mais um ano, 4. A 4ª letra do alfabeto hebraico é Dalet. Dalet em hebraico é porta. Vamos para a Bíblia, Lucas capítulo 13, Jesus disse que o semeador, Lucas 8, Mateus 13 também, diz que o semeador lançou 4 sementes, quantas sementes? A primeira deu errado, caiu à beira do caminho, as aves comeram. A segunda deu errado, caminho no meio dos espinhos e foi sufocada. A terceira deu errado, caminho no meio da rocha. Mas a 4ª deu certo. Tu não pegou, tu vai pegar. Todo mundo que sobrevive ao processo está preparado para viver uma vida com propósito. Eu vim liberar uma profecia aqui para alguém. Esse ano é o ano que tu vai viver uma vida de propósito com Deus. Só que eu preciso deixar Deus me escavar. Verso 8. Respondeu o vinhateiro, o Senhor disse, deixa passar o 4º ano, Dalet, 4, e deixa eu escavar. Sabe qual é o problema? Que a gente não quer deixar o vinhateiro escavar a gente depois do processo. Porque escavar mexe na raiz. Por exemplo, quando você vai fazer um canal no seu dente, o que é o canal? Vai mexer na raiz do dente. Tudo aquilo que vai mexer na raiz do dente, dói. E quando o vinhateiro quer trabalhar, irmão, vai doer. E tem hora que a gente não quer ouvir o vinhateiro, não quer deixar o vinhateiro trabalhar na nossa raiz. A gente não quer ouvir o vinhateiro, às vezes é o Espírito Santo, outras vezes é o seu pastor. De repente Deus está usando o teu pastor para te escavar, tu não quer. Tem gente que prefere às vezes ouvir um picareta da internet. Aqui eu vou virar para a internet agora. Eu vou dizer para quem está ouvindo pela internet, quem é pastor teu é quem cuida de você 24 horas. Não é esse bando de vagabundo, picareta que fica no Instagram arrancando pix de dinheiro do povo o tempo todo e dizendo que Deus está falando quando Deus não está falando. Geralmente quando Deus fala, Deus escava, Deus muda o caráter. É por isso que tem muita gente sendo enganada por esse bando de vagabundo que está na internet, que ao invés de trabalhar, está enganando os outros. Mas eu vim liberar uma palavra profética aqui. Deus vai te escavar, e quando Deus for te escavar, Deus vai te trabalhar para você viver uma vida de propósito. Quem é escavado por Deus não entra em fofoca. Quem é escavado por Deus não fica falando mal do outro na internet. Eu vou falar, igual Eliel. O Eliel vai ver, eu vou me soltar. Só que eu sou mais magrinho que Eliel. O Eliel dá aquela rodadinha, eu vou me soltar. Eu vou me soltar. Quando nós somos escavados pelo vinhateiro, nós respeitamos a vida do nosso irmão. Nós somos plantados na igreja, não é para arrumar confusão, não é para arrumar contenda, não é para arrumar disse-me-disse, é para deixar o vinhateiro te escavar. Ou será que eu não quero deixar Deus me escavar? Não, eu vou olhar aquele, não, deixa Deus te escavar. Escavar dói, escavar mexe na raiz. Deus só vai mexer na raiz de quem vai viver uma vida com propósito, depois que sobrevive ao processo. Esse processo não vai te matar, mas é necessário deixar Deus te escavar, deixar Deus tocar na raiz, deixar Deus curar a ferida, deixa Deus tocar a ferida, deixa Deus curar, deixa Deus atar. Ou será que a palavra de um coach lá fora é mais importante que a palavra de um teu pastor? Tenho nada contra coach nenhum, mas púlpito não é lugar de coach, é lugar de pastor e de profeta. Ou será que você não quer ser deixado escavar pela tua liderança? Ou quer ficar ouvindo lorota na internet de maluco que não conhece nada de Bíblia e nem igreja tem?
não tem pastor, não toma ceia, não dizima, e está por aí contando lorota. Isso não está te escavando, está te abafando. E tudo aquilo que te abafa impede você de crescer. Mas para a figueira crescer, olha o que o vinhateiro fazia. Lá em Jerusalém o vinhateiro sentava. Do lado esquerdo ele tinha uma bolsa de couro com adubo. Com a mão ele vinha limpando a figueira. Ele vinha limpando. Ele vinha tocando a raiz. Aí depois ele pegava o adubo com a mão, ia colocando devagarzinho. O processo às vezes é demorado, mas ele cura. Aí ele vai pegando, vai colocando o adubo vinhateiro. Aí o vinhateiro ia fazendo isso, ia colocando. Depois que ele colocava o adubo, o que ele fazia? Ele vinha com a pá, pegava a terra, colocava a terra por cima. E quando ele colocava a terra, que ele via que a semente estava, que a raiz estava toda certinha, ele pegava a água. Quando ele pegava a água, ele colocava. Quando ele pegava e colocava a água, ele queria ter certeza que a figueira estava cuidada. O processo que você passa, Deus quer tratar a tua raiz, mas para você deixar Deus tratar a tua raiz, você tem que deixar o vinhateiro, deixar você viver o 4º ano. O que é o 4º ano? É a metade de um período de 7 anos. Novamente eu vou profetizar. Os 3 últimos anos foram anos de batalha. Nós não produzimos. Aí gente dizia: fecha igreja, lockdown, pandemia, vai fechar. Aí Deus preparou 2022 para te dizer: o 4º ano chegou. Você vai gerar fruto, você vai viver o que Deus tem. Vai ter que deixar ele escavar. Levítico 19, 25. Levítico 19, 25. Pega essa aqui, que essa aqui é forte. Olha o que diz Levítico 19, verso 25. O primeiro, o segundo, o terceiro não produzia. Aí chegava o 4º, produzia. E olha o que diz o quê? E no 5º ano, foi o que o pastor falou. A visão dos 5. Eu vou me soltar. O Eliel vai ver isso aqui. Marca o Eliel no Instagram, gente. Marca o Eliel no Instagram. Essa giradinha do Eliel, ó. Eu vou me soltar. Eu vou me soltar. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu vim dizer para você que Deus vai aumentar a tua produção. Eu vim dizer para você: aguenta o processo, para você viver o propósito. Qual é o propósito? Deus vai fazer você produzir. Deus vai fazer você produzir. Tem alguém para levantar a mão e dar glória? Tem alguém para levantar a mão e glorificar? Não acabou. 25, 21 de Levítico. Pastor, não produzi no primeiro, no segundo, no terceiro. Peraí, tem o 4º, o 5º e também tem o 6º. Olha o que diz Levítico 25, 21. Levítico capítulo 25, versículo 21. Olha que forte isso aqui. O 6º ano, eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus aqui. É noite que Deus te trouxe aqui para dizer que tu vai sobreviver ao processo, para você viver o propósito. Olha o que diz: então eu mandarei a minha sobre vós, não? Levante a sua mão, deixa eu liberar uma profecia. O que você não produziu em 2019, 20 e 21, tu vai produzir em 2022, 23 e 24. Você vai produzir na tua casa. Se você acredita e crê que Deus te trouxe aqui para te escavar, vai glorificar. A figueira foi plantada no meio da vinha. Jesus não fala quem plantou, mas eu sei quem foi que plantou. Foi Deus. Deus te planta para você ser diferente. Deus te planta para você ser escavado, tratado, curado. Mas para você ser tratado e curado, você tem que deixar Deus te escavar. Fala para o vizinho aí: deixa Deus te escavar. Quando Deus escava, não te cortam. Profetiza para ele, para ela: não vão te cortar. Diga: não vão te cortar.
Se você é escavado, não vão te cortar. Profetiza, diga assim, ó, se você deixar Deus te escavar, não vão te cortar. Diga, se você deixar Deus te escavar, não vão te cortar. Não vão, ei, vou dizer. O diabo não vai cortar tua família. O diabo não vai cortar tua casa. O diabo não vai cortar tuas finanças. Satanás não vai cortar você. Por quê? Porque Deus está te enraizando e está o quê? Te escavando. O cara veio no meio da plantação, não respeitou o processo. Quando eu estou passando por um processo, Deus está passando comigo, e quem está fora não conhece o meu processo. Quem conhece a sua história é você. Ninguém viu as noites mal dormidas que você passou de tanto estudar. Como o pastor estava dizendo aqui, a história do Itamar, ninguém viu a história do Salgado, só vê como ele está agora. Ninguém conhece a história do pastor Daniel há 16 anos atrás? Que a gente andava de ônibus aqui em Cuiabá, 45 graus, um negócio terrível. Ninguém conhece a história, que dormia num quarto, eu em cima numa belichezinha, o Lucas no chão, um ventilador soprando em cima da gente, e o Bob, um Rottweiler do lado de fora, doido para me matar, para me trucidar. É verdade. Ninguém conhece a história do que o pastor Daniel e a pastora Keila passou. A primeira vez que eu preguei aqui na igreja, não era assim, era cá embaixo na Avenida das Torres, do lado direito aqui, a Avenida das Torres era de terra, e eu vim com um terno, parecendo um terno do Didi, um terno do Bozo, estava 45 graus, eu vim de Belo Horizonte, mineiro boba, primeira vez que vem em Cuiabá, trouxe uma mala cheia de terno. Quando eu coloquei o terno, eu passei, foi mal, tive que jogar água na cabeça. A igreja pequena, mas um dia o pastor Daniel disse, um dia Deus vai me dar uma igreja abençoada, um dia Deus vai me dar uma casa abençoada, e tu vai ver. Eu levantei a mão e disse, eu creio. Eu lembro que uma vez nós fomos na Gabriela, sapataria, a gente estava na prova, não tinha sapato para calçar, nós ganhamos uma oferta, fomos lá e compramos sapato, viemos uma moto, não foi nem no carro, o pastor Daniel guiando a moto e eu atrás, com aquele tanto de sacola. Sabe o que é isso? É o processo nego quer te cortar, o processo nego quer te matar, mas depois do terceiro ano vem o quarto, e no quarto tu vai produzir o que Deus tem. A gente ia na Lan House para entrar no Orkut. Se você riu porque você é velho como eu e o pastor Daniel. Aqui o profeta aqui riu. Orkut. A gente ia na Lan House para entrar no Orkut. Processo, não dá fruto, mas a raiz está crescendo para baixo. É por isso que quem passa o processo não desvia. Eu vou dizer isso aqui em base bíblica. Estou puxando doutrina teológica, estou dizendo algo bíblico. Quem passa o processo e sobrevive, pode vir o vento que for, que ele não desvia. É por isso que o Salmo 92, verso 11 e 12 diz assim: os que são plantados dentro da casa do Senhor darão frutos, serão como a palmeira do Líbano, ou seja, enraizado. O vento pode assoprar, que tu vai bater no peito e vai dizer: eu sobrevivi ao processo para viver uma vida de propósito. Só vive uma vida de propósito quem sobrevive ao processo. Vão querer te cortar. Detalhe: as uvas dão fruto mais rápido que as figueiras. De repente, é por isso que Asaf vai dizer no Salmo 73, o ímpio está prosperando, Deus, e eu estou aqui na lata, na prova. O ímpio está prosperando, está ganhando dinheiro. Ô Senhor, o que está acontecendo? Aí no final do Salmo 73, Asaf diz: eu entrei dentro do tabernáculo do Senhor, entendi a justiça de Deus. Ei, aguarda, a tua hora vai chegar. Isso é um processo. O vinhateiro está cuidando de você, o vinhateiro está te escavando. Segura a onda, aguenta mais um pouquinho. Esse processo vai passar. Tu vai viver uma vida aí, ó, rêmia. Elebaia, Ediocamo, de que? Rebai, eu estou sentindo a presença dele aqui, e eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Tu vai viver uma vida de propósito se ele te escavar. Escavar mexe na raiz, confronta, cura, porque aquilo que toca na raiz dói. Raiz fala de nervo, de emoção. Ele trabalha nas nossas emoções, mas a gente tem que deixar, para a gente ser liberto, a gente ser curado.
Ai, pastor, eu sou liberto e falar mal dos outros. Não, irmão. Ai, pastor, eu sou liberto, sou batizado, mas eu faço fake na internet para caluniar os outros. Não, irmão, é demônio. Ai, pastor, eu racho a igreja, eu falo mal do meu pastor, quando eu estou perto dele, eu dou glória, eu dou aleluia. É demônio. É cão. Não está liberto, não. Não é escavado. Ai, pastor, eu estou no grupo de louvor, eu faço contenda. Eu estou no diácono, eu faço contenda. Eu estou ali, eu arrumo confusão. Onde eu vou, arrumo confusão. O que é? É demônio. É cão. Porque não quer deixar ser escavado. Porque quando Deus escava a gente, Ele vai tocar na ferida. Ele vai tratar nosso caráter. Ele vai tratar nossas emoções. E nós vamos ser curados para produzir no quarto, no quinto e no sexto. Outro detalhe, o pastor Daniel já esteve em Jerusalém, ele sabe. A figueira e a oliveira, elas vivem mais de 3.000 anos. Se você for em Jerusalém, você vai encontrar figueira e você vai encontrar oliveira da época de Jesus. Quem sabe uma dessas, aleluia, figueiras, é uma que Jesus está falando da parábola. Quem sabe uma dessas figueiras está viva até hoje. Ou seja, todas as vezes que você sobrevive ao processo, você vai viver um propósito longo para aquilo que Deus tem na tua vida. Vou dizer, todas as vezes que você sobrevive ao processo, você vai renascer para viver uma vida longa com propósito. Fica de pé. O cara veio 3 anos seguidos. Só que os 3 primeiros anos eram os anos do projeto ali, ó, do propósito, do processo, pastor Daniel. E quem não entende o processo quer cortar. Quantas pessoas devem ter, acho que 16 anos atrás, passava na porta da igreja, lá embaixo da Avenida das Torres, eu falei, você não vai dar em nada. Eles não entendiam que era um processo. Aqui o 4º, o 5º ano ia chegar. Tudo que você começa, os 3 primeiros anos são difíceis. Pode analisar. Mas depois do 3º, você começa a administrar tudo. Você entende o que você está vivendo. Eu vim dizer para alguém aqui, que os últimos 3 anos que você viveu, foram anos que queriam te cortar. Mas o vinhateiro está aqui nessa noite. E o vinhateiro, ele quer te escavar. Para você que está assistindo pela internet, o vinhateiro, ele quer te escavar. O vinhateiro quer escavar a tua vida, ele quer escavar a tua história. Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Há uma graça. Telemianda, Johemio, Tauique, Televaruti, Teua, Joia, Remiocanto, Deliasse de Remiocanto, Televiasse de Camu e Assai, Aui de Remiotá, Aui que minância, Aua dominância. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O vinhateiro está andando sobre a igreja. O vinhateiro está tocando na tua alma. O vinhateiro está te escavando. O vinhateiro está dizendo, hoje eu quero mudar a tua vida. Sobrevive esse processo para você viver uma vida com propósito. Só vive uma vida com propósito quem sobrevive ao processo. E só sobrevive ao processo quem deixa o vinhateiro escavar. Olhe para mim, todo mundo. Com a mão no coração, você vai dizer assim, ó, eu vou sobreviver ao processo para viver uma vida de propósito. Bate no peito e diz, eu preciso ser escavado. Ser escavado dói, mas deixa a raiz limpa para ser adubada. Fala para o seu irmão, sabe que adubo é esse? Vou dizer de novo, sabe qual é o adubo aqui na minha mão? Deus vai te adubar com a palavra. A mão no seu coração. Todo mundo com a mão no coração, olha para mim. De repente entrou alguém que hoje, que você ainda não aceitou Jesus. Quem sabe você se afastou de Jesus. E esse processo que você está passando de sofrimento não acaba. É por quê? Porque você se afastou de Jesus. Só que o vinhateiro está dizendo assim claramente para você, deixa eu te escavar, deixa eu tratar você, deixa eu tirar os pedaços podres da raiz, deixa eu te adubar, rapaz, senão você vai secar. Seca, morre. Deixa eu te adubar, deixa eu pôr água, deixa eu tratar. O vinhateiro é o Espírito Santo. Pastor, eu entrei aqui desviado.
quero voltar para Jesus, eu quero reconciliar com Jesus, eu quero entregar a vida para Jesus. Cadê você? Você vai levantar a mão aqui na frente. Você que estava desviado, que vai voltar para Jesus, ou para entregar a sua vida para Jesus, aqui na frente mesmo. Você vai levantar a sua mão e vai dizer: pastor, eu quero deixar Deus me salvar. Cadê a primeira pessoa? Vem aqui na frente, fica aqui. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa que eu vim ater? Vem aqui. Vai dando glória, irmão, é milagre. Cadê a terceira pessoa? Onde está a terceira pessoa para Jesus? Cadê a terceira? Só você balançar a mão e dizer: pastor, eu vou entregar minha vida para Jesus. Você, minha irmã? Não, os dois aqui, perdão. Cadê a terceira? Cadê a terceira? Só você fazer assim com a sua mão. Cadê a terceira pessoa? Onde está você? Deus está te chamando. Pastor, estava desviado, hoje eu quero voltar para Jesus. Cadê a terceira? Cadê a terceira? Vem aqui, minha irmã. Cadê a quarta? Vem aqui, minha irmã. Cadê a quinta? Onde está a quinta? Vem. Onde está a quinta pessoa? Onde está a quinta pessoa? Vem aqui. Onde está a quinta? Levante a sua mão, você que vai voltar para Jesus ou entregar a sua vida para Jesus. De repente você na internet. Onde está você? Deus está te chamando. O Senhor está te chamando. O Senhor, remia sépria, de remia canto de promadorebaia. Comics, all we have. Eu gostaria que você que recebeu a oração voltasse do seu lugar. Quem entregou a vida para Jesus, ficasse aqui na frente. Aí você estende as suas mãos para cá. Quem entregou a vida para Jesus, continua aqui na frente. Oh, Espírito Santo. Tem uma graça de Deus profética aqui, pastor Daniel. Amém. Quando esse moço veio aqui andando, pastor Daniel, Deus falou comigo que está dando um livramento de morte para ele. Quando eu vi ele vindo aqui, o Senhor disse para mim: Léo, o diabo estava se levantando para armar uma cilada para matar ele. Só que Deus, ó, cortou o laço. Até calavaia. E o Senhor manda te dizer: a obra que eu tenho na tua vida é grande. E o processo que tu passou com a porta fechada, a porta vai se abrir esse ano. Porque o ano passado foi o ano do processo da porta fechada. Só que Deus disse: eu estou abrindo a porta para ti, meu nome está sendo glorificado. Lá, estenda as suas mãos para cá, gente, por isso. Põe a mão no coração, vocês que estão voltando para Jesus. Daqui a pouco vocês vão receber um presentão de Deus. Presentão de Deus, uma bênção. Moço, tu de camisa branca aqui, ó. Eu estou vendo uma porta. Nessa porta eu vejo a palavra honra. E Deus disse para mim: Léo, diga para ele que hoje eu estou trazendo honra. Hoje eu estou te dando vitória. E o texto bíblico que vem é Isaías 61:7, que no lugar da tua vergonha, Deus te dá dupla honra. Recebe. Diga assim para essas pessoas: vocês vão produzir. O vinhateiro achou vocês. Ele está escavando vocês e está adubando vocês. Diga para você, ele está adubando. Está adubando. Mano, quando eu falo de processo, dá até vontade de chorar, porque eu já passei na vida, irmão. Falar: Deus, eu sou um milagre, porque eu já passei na vida de situação de não ter nem que comer direito. Foi nessa mensagem que eu lembro da minha vida, onde Deus me tirou. Era eu e o Eduardo. Nossa, era eu e o pastor Eduardo. Dividia miojo. Nós quebrávamos miojo. E ele era esperto, ele queria ficar com a parte maior. Aí me dava só esfarelado. E aqui é caldo. Sério, a gente dividia miojo. Aí ele ia: não, Rolão, fica com essa parte aqui. Aí me dava o treco todo esfarinhado. Ele ficava com mas Deus não, Deus é